Bezalel, Oliabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Oliabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Recebeu de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: O povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. Fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 10 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura, feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata.
Para a entrada da tenda, foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes com pendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Quer passar o próximo ou já quer comentar esse? Pode colocar. Pode. Então, 17. Capítulo 37. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos das argolas nos 2 lados da arca para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços tinha 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinha 90 centímetros de altura. As pontas, nos 4 cantos, formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar.
Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. Capítulo 38. Amém. Deus seja louvado por essa palavra. Aqui no capítulo 36 e no 37 também, é citado o nome de Bezalel, novamente, como foi citado anteriormente. E o Senhor chamou ele, capacitou para fazer a obra. Isso nos faz nos lembrar que a gente não deve fazer, não deve querer fazer o que a gente não foi chamado para ser. Ele foi chamado para fazer esse trabalho com um exímio artesão, foi colocado o Espírito do Senhor nele para fazer isso, e ele foi lá e executou todas as tarefas que o Senhor tinha passado para ele. E aqui vai nos mostrando como foi a construção do tabernáculo. E o tabernáculo do nosso Deus, maravilhoso. Novamente, o Senhor vem e nos ensina e nos mostra a comparação com é uma junção, né, do Antigo Testamento com o Novo. E o tabernáculo do Senhor, então ele tem as suas, eu esqueci a palavra que se faz. Não é uma comparação, é junto, né, com o Novo Testamento. E aí, a madeira de acácia simboliza a humanidade. O cobre e o bronze, o juízo e o pecado. A prata, o preço pago por sangue. O ouro, o reino e a divindade. A púrpura, o reinado. O carmesim, o sangue. O branco, a santidade. O azul, o céu. Então, cada um deles vai tendo o seu simbolismo, vai tendo a sua representatividade. Em Efésios 5, 26, fala a respeito da água, desta pia, que está falando aqui a respeito dos itens, né? A pia foi um item que chamou muita atenção por ela ser feita de uma peça só, e não tem as medidas dela, né, na palavra. Então, no 5:26 fala: santificá-la pelo lavar da água mediante a palavra. Então, o tabernáculo ele era todo feito com uma cortina toda branca em volta dele. E aí tinha uma cortina, que era a porta, que era muito colorida. Então, quem caminhava pela cortina toda branca encontrava uma porta quando achava ela, né? E em João 10, 9, fala assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Então, quer dizer, aquela porta do tabernáculo, toda colorida, representava Jesus, representava que ele é a porta e é o caminho. E aí, logo que você entrava pela porta, você se deparava com a primeira peça. A primeira peça era o holocausto. O holocausto, ele era feito de madeira de acácia, coberto com bronze. E ali tinha um derramamento de sangue. Era preciso ter um derramamento de sangue. Que era para quê? Para limpar os pecados, para limpar as pessoas. E aí você
começava a entrar, para você entrar na presença de Deus, para você alcançar a salvação, era necessário ali ter um derramamento de sangue. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele foi o sacrifício substitutivo de todo esse cerimonial que existia no passado. E a cruz de Cristo foi como feita de madeira de acácia, né? Era a cruz representando que ele era aquele holocausto e foi o único, né? Último, único. Ontem na ministração que a gente estava fazendo com as crianças, lê uma passagem ali que foi falado que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício, né? Ele foi o único sacrifício agora, que o último, né? O único necessário. Porque toda a Bíblia vinha apresentando Jesus. E aí quando teve esse sacrifício de Jesus, aí houve o tetelestai, o está consumado que ele disse. Maravilhoso. E aí, o que acontece? Eu estava analisando esses dias a respeito da cruz. E o tabernáculo em si, a disposição dos móveis do tabernáculo, ela mostrava que era exatamente o desenho da cruz de Cristo. E aí, cada um dos itens, porque logo que você entrava no tabernáculo, o primeiro item que você via, o primeiro item que estava na entrada, já era o holocausto, né? O holocausto. E logo do lado, a pia. E aí depois você entrava para a segunda parte, que era o lugar santo. E aí tinha o candelabro, que era para iluminar. Tinha também o incenso, né? O local do incenso, que ele exemplifica as orações do povo de Deus, né? As orações dos justos. E aí, do outro lado, tinha a mesa do propiciatório, que significa a mesa da comunhão. Ali tinha 12 pães em cima dessa mesa, e essa mesa exemplificava as 12 tribos de Israel, a junção das 12 tribos numa mesa. Era a comunhão, o desejo de Deus de se relacionar com o homem vinha daí, e simbolizava que nunca mais iria faltar pão. Nunca mais iria faltar pão para a gente poder repartir este pão com o próximo. Este pão é a palavra de Deus. E ele quer, através dessa comunhão, ter uma intimidade, um relacionamento com o homem. E ali, desde ali, nós vemos como que Deus vinha exemplificando isso e falando conosco, dessa comunhão que ele queria ter conosco. E todo dia, para vir nos ensinar, falando a respeito de todas essas coisas. Em Efésios 5:26, que foi, acho que ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-os com água e purificando com a sua palavra. Foi o primeiro versículo. Ele purificando-nos. Então, ele vinha através de todos os itens, percebe? Desde a pia, o holocausto, o candelabro, o altar de incenso, a mesa do propiciatório. Todos os itens levam-nos a algo, que é a exemplificação, depois do que foi feito, o sacrifício substitutivo de Cristo, que é hoje, ele foi o nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus. E eu estava analisando a posição da cruz. Veja, no Santo dos Santos, que era o último dos itens, ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estava as tábuas da lei,
os mandamentos, que nós devemos nos lembrar e ter sempre conosco a lei do Senhor. Estava a vara de Arão, que floresceu, e estava o maná, uma porção de maná, que era para o povo nunca se esquecer de que o Senhor, ele providencia o pão de cada dia, todo dia. Ele nos dá algo novo. E quando nós lemos a palavra do Senhor, e ela se renova a cada manhã, é como maná. Mesmo que, se nós só tivéssemos uma página da Bíblia, e nós só lêssemos essa página durante toda a nossa vida, essa página seria nova. Sempre a palavra se renova para nós. Isso é um alimento para o espiritual. E o Senhor, como a palavra dele se renova a cada manhã, ele vem e todo dia ele quer nos dar algo novo. Ele nos dá algo novo. E percebe na posição do tabernáculo como que aqui na Arca da Aliança ficou. Imagina a cruz de Cristo. Ela passando um pouco mais adiante, como se o desenho tivesse um pouco mais adiante. Imagina que ali fosse a ponta da cruz, ali no começo da parede do tabernáculo, viesse a madeira da cruz até aqui embaixo, na outra ponta, perto da porta, e aí aqui na frente cruzasse ali onde tem o altar do incenso, onde tem o candelabro, perdão, e a mesa da propiciação, fosse o local onde cruzasse a madeira. Tem várias outras exemplificações e fotos que mostram exatamente a cruz de Cristo e a disposição dos itens. Mas veja só o que me veio. Ali onde está a Arca da Aliança é como se onde tivesse repousado a cabeça de Cristo. Veja. Ali. Nós devemos ter a mente de Cristo. E aí, a mente do Senhor deve estar em nós. Nós devemos ter os pensamentos do Senhor. Na palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, tudo que for bom, perfeito, agradável, nisso nós devemos pensar. Quando nós pensamos nas coisas do Senhor, nas coisas do alto, nós não temos tempo para pensar na vida do outro, em que roupa o outro está usando, os bens que o outro está adquirindo. Nós não temos tempo para pensar em outras coisas. Nós estamos focados no Senhor, nas coisas do alto. Então, aí mais abaixo, onde está o altar do incenso, seria mais ou menos onde fica a parte do coração. Veja, o respirar do Senhor ali. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele sempre orava ao Pai. E ele dizia nas orações, quando foi levantado o cesto da multiplicação dos pães, ele disse: Senhor, obrigada, porque o Senhor sempre nos ouve. Não, o Senhor sempre me ouve, né? Você sempre nos ouve. E ali ele quis exemplificar que o Senhor, que Deus, nosso Pai, ele sempre nos ouve. E Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva a Deus. O homem, ele estava separado de Deus. E Jesus fez como uma ponte. Nós exemplificamos como em teatro esses dias, dando a mão. Uma pessoa representava Deus, Jesus estava no meio, dando a mão a Deus, e ele vinha e pegava na mão do homem e levava até Deus, e aí ele unia o homem a Deus novamente. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Então veja, no coração de Jesus tinha sempre o quê? A oração. A oração, a intercessão, e hoje a palavra nos fala que ele é nosso advogado. Ele é quem advoga as nossas causas diante de Deus. E Deus, ele olha para nós com os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, nós como pó, como muitas vezes desobedientes à palavra, ao que ele nos ensina para fazer. Percebe? Constantemente nós temos visto que o Senhor vem falar algo para nós fazermos, nós vamos lá e fazemos
não fazemos o que ele ensinou. Ele vem em outro dia, nos dá novamente a oportunidade e fala: filho, faz assim. Nós vamos lá e não fazemos novamente. Como que crianças desobedientes. Mas Deus, ele quando olha para nós, ele não vê nós e nossos pecados simplesmente. Ele nos vê através de Cristo, que foi o nosso Cordeiro Pascal. Ele se colocou no nosso lugar. Então Deus olha para nós, vê através de Jesus. Então ele consegue olhar para nós, porque eu não sei se todos aqui são pais, mas quando nós olhamos para os nossos filhos, pequeninos, lindos, maravilhosos, quando bebês, aquele cheiro de recém-nascido maravilhoso. Se aqui não tem, todos não são pais, mas você deve ter um sobrinho ou viu o filho de um amigo. Tão lindo aquele bebezinho, tão maravilhoso, tão cheiroso, tão lindo, inocente, puro. Bebê recém-nascido tem um cheiro maravilhoso. E aí, ele vai crescendo. Aprende a andar, como nós temos visto o Mateus andando, coisa mais linda. Como nós temos visto, né? O Theo, uma idade maravilhosa. Mas eles vão crescendo, chegando na fase da adolescência, da juventude. Eu que já tenho filhos adultos, alguns irmãos aqui também. E muitas vezes eles nos desobedecem. E várias vezes nós pensamos: Senhor, é minha herança. Glória a Deus. E como foi dito esses dias, como o irmão Antônio colocou, muitas vezes eles não pegam a parte boa, eles pegam também as partes más. É reforçado. A nossa parte mal vai para ele também, lógico, tem o nosso DNA. Mas veja, nós olhamos para os nossos filhos, muitas vezes eu penso: ai, Senhor, que coisa linda, meu filho. Lembro de quando ele era bebê. Aí o coração dá uma amenizada, dá aquela respiração para você poder ter uma conversa, ter um posicionamento, uma disciplina. E eu imagino que Deus, ele olha para nós, falhos, pecadores, que erramos, somos pó e cinza, nada conseguimos fazer, nada podemos fazer sem ele, sem a força dele. E aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ele olha através de Cristo para nós. E aí, ele vem e nos fortalece. E aí, essa posição do coração de Jesus na cruz do Calvário, no altar do incenso lá, que a gente estava vendo do tabernáculo, são as orações. E nós precisamos orar, precisamos estar orando. E muitas vezes, muitos têm dificuldades em ter uma vida de oração. A minha vida de oração já foi muito mais firme, muito mais séria, muito mais constante do que hoje. A minha luta constante é em orar mais. Eu preciso orar, eu preciso gostar de orar, eu preciso orar ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele vem e nos ensina a orarmos. Ali, quando ele estava sozinho no Monte das Oliveiras, nos últimos momentos, ele falava: será que vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Será que vocês não podem orar comigo um pouco mais? E os discípulos voltavam e dormiam novamente. E o Senhor nos chama para a oração. Então imagina ali, novamente, na ponta do tabernáculo, como se fosse a cruz. Imagina lá na cortina branca, a ponta da cruz, ela vem. Imagina na finalização do tabernáculo aqui, a ponta da cruz. E ali onde está o candelabro e a mesa da propiciação aqui dos pães, fosse o meio da cruz, né? E ali, então, na Arca da Aliança, onde Jesus repousou, onde foi repousada a cabeça de Jesus na cruz, onde pode deixar, irmã, a imagem. Ali onde está o incenso, onde repousou o peito, né, de Cristo. Ele fecha, peraí, vou pôr de novo, não sei porque ele fecha. Oi?
Ele fica fechando aqui. Ah, tá. Mas eu vou pôr de novo, peraí. Amém. E que deve ser as orações, e aqui onde está o candelabro e a mesa da propiciação, os braços, onde ficou a trava da cruz, né? A outra madeira da trava da cruz. E ali, então eu imaginei que em uma mão, tendo a mesa da propiciação, que é o pão, os pães, que nunca haveria de faltar a palavra, que é a intimidade que Jesus quer ter conosco. Então, uma dos braços. E do outro lado, o candelabro, né, que é a iluminação, que vem através, que ele quer que nós venhamos ser luz e refletir a luz de Cristo. Refletir a luz de Cristo. E a pia na lavagem, né, como foi iniciado a palavra, que é transformar a nossa mente através da água que renova todos os dias. A palavra, ela não está encoberta hoje em dia, ela está exposta. Antes, eles não tinham a palavra para poder ler, para poder resumir, para poder ver como é hoje, como nós temos hoje a palavra do Senhor. E naquela época era necessário que fosse tudo assim, ó, com visualização. Através da visualização é que era ensinado a eles os costumes, a prática, como deveria ser. E hoje em dia nós temos a palavra exposta e nós precisamos, através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra, nos aprender com o Senhor. Ele quer nos ensinar, ele quer trazer a nós a sua vida, através de uma vida de oração, através de uma vida da leitura da palavra. Eu pessoalmente, tenho a disciplina de ler todo dia a palavra, todo dia meditar na palavra. E aí nós vamos, quando você vai lendo a palavra, você vai vendo a necessidade da oração. Aí chega uma irmã, como nós temos orado pela vida do João todos os dias, vem e pede uma oração através disso. E nós oramos pela família, oramos pela restauração. Aí eu venho e oro pelo meu sobrinho também, que também está passando por um momento difícil, já está em fase de químio. E aí o Senhor vem e vai nos despertando. Aí eu oro pela vida do meu sobrinho, oro pelo pai dele, oro pelos irmãos, vou orando por todas as famílias. Aí o Senhor desperta a orar por todas as famílias que aqui estão, por cada problema, nas três áreas, porque nós somos como Deus triunos, seres feitos de corpo, alma e espírito. Então a gente vai indo e vai orando, e o Senhor vai nos despertando a uma vida de oração, de leitura da palavra, e Ele vai nos aproximando a Ele. E nessa aproximação Ele quer o quê? Ter uma amizade conosco. Através dessa amizade que Ele quer ter conosco, Ele quer nos ensinar muitas coisas, onde nós temos errado, onde nós temos falhado. E muitas vezes, quando nós ouvimos um outro irmão falar a respeito da palavra, o Senhor, a cada dia que ele vai falando, Ele vai nos exemplificando e vai falando: filho, ó, tá ouvindo isso? É para você aprender, é para você consertar isso na sua vida. Aí Ele vem de novo: filho, você tá ouvindo aquilo? É para você aprender, é para você executar isso na sua vida. Em Apocalipse 8, no versículo 5, fala a respeito do incenso. Lá. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Perceba, esse vaso de incenso, e em outras passagens fala que existe um local que é cheio das orações dos justos, né? Vai se enchendo. Eu não me lembro agora se é uma taça, ela vai se enchendo das orações. Então, em toda a Bíblia, o Senhor vai falando a respeito. E exemplificado isso, a junção, você vê lá,
Se nós pensarmos no tabernáculo e pensarmos no Apocalipse, você vê, o tabernáculo está escrito em Êxodo, e lá no Apocalipse também fala a respeito do incensário. Aqui nessa versão está incensário, olha que legal. E o Senhor, então, ele vai juntando as peças. A nossa mente é muito falha, é muito pequena, ela não entende algumas coisas. E o Senhor, ele vai nos trazendo certos discernimentos e vai nos ensinando. E conforme nós vamos lendo a palavra, cada vez que nós vamos lendo a palavra, o Senhor vai nos ensinando e orientando. Lá no tabernáculo, quando eles levavam um animal para morrer, existia o derramamento de sangue. Era uma vida pela vida da pessoa. Por exemplo, ela cometia um pecado e ali ele era substitutivo, ele era um substituto pelo pecado que ela tinha cometido. Então, para que ela não morresse, o cordeiro morria no lugar dela. E Jesus, ele morreu no nosso lugar. Em Cristo, nós somos livres, nós obtemos vida, é uma nova vida. Como diz lá, que aquele que é nascido de Deus, ele não tem o prazer de pecar. Ele tem uma nova vida em Cristo. E essa nova vida nos ensina que nós devemos praticar outras ações que anteriormente nós praticarmos. E para nós praticarmos essas novas ações e sermos nova criatura, como fala na palavra, nós somos nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então veja, existe um se. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E nós que somos filhos do Senhor, Ele requer de nós uma obediência. Tem que sempre ter uma obediência. E para ter essa obediência, nós precisamos renunciar aos nossos prazeres, às nossas vontades. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um período de jejum intenso, nós renunciamos a algo e o Senhor, através desse jejum, através de orações, através de súplicas, através da leitura da palavra, o Senhor vem e lava, é como Ele lava a nossa mente, Ele lava o nosso corpo, Ele lava-nos dos nossos pecados. E Deus, novamente eu repito, Ele nos enxerga através de Cristo. Na nossa mente é difícil de entender algumas coisas, mas o Senhor vem dia após dia e vai nos ensinando. Ele vai nos orientando, nos ensinando como deve ser feito, como nós devemos nos posicionar. E Ele nos chama a uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Ele disse que Ele não quer sacrifício, mas Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. Por quê? Porque o verdadeiro sacrifício já foi, né? Jesus Cristo. Amém? Algum dos irmãos quer colocar algo mais para a gente poder estar orando? Amém. Então vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por esta manhã. Obrigada, Senhor, por esta sala onde nós podemos meditar na Tua palavra. Quando nós falamos, nós aprendemos um pouco mais. É reforçado, Senhor, o nosso aprendizado. E eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprender de Ti. Senhor, retira de nós, Senhor, toda a desobediência. Retira de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, o que não Te agrada. Que nós venhamos ter uma mente limpa, uma mente transformada, uma mente renovada, Senhor. Para que nós venhamos Te agradar. Nós queremos Te agradar, Pai. Nós queremos que o Senhor esteja alegre conosco, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, porque quantos dias nós estamos como que fracos, como que cambaleando e precisando da Tua ajuda.
Quando nós estamos, Senhor, doentes, muitas vezes, quando alguns dos nossos estão doentes, precisamos de ajuda, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça. Quando nós estamos num momento, passando muitas vezes por um momento de luto, por um momento de traição, nós precisamos tanto da tua ajuda, Pai, tanto da tua ajuda. Vem e nos livra, como diz a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Nós não sabemos, não podemos saber todas as coisas, e graças a Ti que nós não sabemos. Porque senão talvez nós ficaríamos como loucos nessa terra. Mas nós te agradecemos pelos livramentos que o Senhor dá e nós não vemos, não sabemos. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada livramento. Dê ordem realmente aos seus anjos para nos guardar e nos livrar. Ensina-me a orar, Senhor, como convém. Ensina-me a orar, porque eu não sei como orar. Senhor, muitas vezes eu não gosto de orar, mas eu quero que o Senhor venha e retire isso do meu coração, que eu venha ter prazer na oração, prazer em falar contigo, prazer, Senhor, em interceder pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus amados, pela vida, Senhor, dos meus inimigos. Ah, Senhor, porque nós, na verdade, não temos inimigos aqui na terra. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o corpo, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do ar. E que nós venhamos entender isso, que nós precisamos orar pelos nossos compatriotas, nós devemos orar pelos nossos irmãos, nós devemos orar pelo nosso próximo, pela humanidade, porque nós precisamos da tua ajuda, porque o Senhor é quem olha e enxerga no completo, porque o Senhor foi, é e será sempre o mesmo. O Senhor é completo, o Senhor se basta em si mesmo. O Senhor é lindo, maravilhoso, e nós precisamos tanto de ti, por isso nós oramos, por isso nós precisamos orar e precisamos aprender a orar. Que nós não venhamos ser tão preguiçosos, Senhor, como aqueles homens que o Senhor Jesus chamou eles para orar com eles e eles dormiram. Eles estavam cansados e não conseguiram participar de uma vigília com o Senhor. Eu me lembro da minha juventude e adolescência, onde eu passava horas e horas e horas orando na tua presença, nas vigílias. Eu ficava procurando por vigílias. Por várias vezes eu ia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, numa vigília. Como é que eu conseguia fazer aquilo, Deus? Eu não sei. Mas eu peço ao Senhor, coloca no meu coração o primeiro amor. Coloca em mim, Senhor, e coloca também nos meus irmãos a vontade de orar, a vontade de te buscar. Se nós conseguimos passar uma vigília orando, uma vigília de uma noite orando, nós conseguimos orar sim, nem que seja 5 minutos do nosso dia, todo dia, que nós venhamos ter, Senhor, a prática da oração, a prática do jejum, que nós venhamos ler a tua palavra e que nós não venhamos ser religiosos. Mesmo fazendo todas essas coisas, que o Senhor tire a religiosidade de nós. Que nós venhamos poder olhar para o nosso irmão com compaixão, com amor. Que o Senhor coloque o teu amor no nosso coração e que nós venhamos amar. Amar, Senhor, os nossos irmãos como se fosse a nós mesmos. Amar a família, Senhor, dos nossos irmãos como se fossem as nossas. Que nós venhamos amar a nossa própria família. Mesmo quando os nossos filhos desobedecem, fazem coisas que não convêm. Senhor, coloque em nós o teu amor, a tua compaixão. Coloque em nós a tua graça e renova em nós, renova o nosso espírito, Senhor. E que a nossa mente, o nosso coração, venha meditar na tua palavra neste dia e todos os dias, para agradar a ti. Que nós venhamos agradar o teu coração, eu repito, para que, ó Pai, o Senhor venha estar alegre conosco e nos fortalecer, porque o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que nos dá a vida e a força. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada por mais essa oportunidade, essa página limpa, que nós podemos escrever a nossa história como autores, não como coadjuvantes, mas como atores principais. Obrigada, Senhor. Que nós venhamos exercer tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E eu te agradeço. Amém. Cuida de nós.
Amém, glória a Deus. Queria dar as boas-vindas aí para Brenda, uma coleguinha minha aí da faculdade que está participando. Brenda Meireles. Que Deus Que linda, abençoe. bem-vinda, Brenda. Deus abençoe a sua jornada. Bom dia, bom final de semana para vocês, para todos. Bom dia a todos, Deus abençoe. Bom dia, beijo, gente. Bom fim de semana. Bom dia, bom final de